Você falar, precisa saber quais são as medidas de arrecadação. Estava conversando com alguns economistas, eles dizem, e perguntando sobre a carta na manga, né, as possíveis cartas na manga, e eles dizem que carta na manga é carta na manga, não está à mostra, então fica difícil de prever. Você tem alguma perspectiva, você tem alguma sinalização, ou de repente alguma projeção do que pode ser apresentado para elevar a arrecadação nesse sentido, já que o governo conta, né, com uma possibilidade muito grande ali de não equilibrar as contas, justamente porque ainda precisa ali cerca de 70 a 100 bilhões de reais para equilibrar as receitas com as despesas. Você acredita que nesse orçamento que vai ser apresentado amanhã, as contas vão estar equilibradas e como que isso poderia ser feito? A indicação que o próprio Haddad deu foi de que as contas vão vir equilibradas. Eu acho que o que eles estão pensando é que, assim, vamos tentar atingir o equilíbrio no ano que vem, né? Como você disse, eles ainda têm algumas cartas na manga, então eles estão anunciando algumas medidas agora, podem ser que venham mais medidas à frente, também de acordo com o que for decepcionando ou não, né? Com o que for necessário para arrecadar o ano que vem. O que já vem sendo, algumas medidas que já vêm sendo faladas, a questão do JCP, não sei se vai adiante ou não, mas é uma coisa que tem sido comentado como possibilidade de entrar entre as medidas. E a outra, assim, caixa grande que pode vir, né, o impacto maior sobre o primário seriam os gastos tributários, né? Isso a gente sabe que é uma conta grande, né, com o potencial de ter um impacto maior sobre a arrecadação, mas a gente também sabe que é muito difícil mexer nisso em função de benefícios setoriais que já existem há muito tempo, né? Então, isso é uma coisa que eles já falaram que querem mexer e, eventualmente, pode sair alguma coisa dentro disso, mas a gente não sabe o quê. Ô, Cláudia, inclusive, né, a gente tem neste assunto ainda falando mais sobre a questão do fiscal, equilibrar aí justamente as contas, esse movimento de se trazer vários tipos de arrecadação. Eu queria até entender um pouco da sua leitura. Esta semana, Roberto Campos Neto, ele disse que essa corrida por arrecadação, inclusive, ela pode gerar inflação de base e citou até, inclusive, o exemplo da Argentina. Queria entender um pouco também da sua leitura sobre este ponto aí, né, levantado por Campos Neto, se isso de fato também acaba trazendo aí alguma preocupação para você, né? Essa busca realmente aí por várias receitas para se tentar chegar a esse déficit, se você acredita aí que realmente a gente pode ter, né, esse movimento até de uma pressão inflacionária por conta disso. Olha, eu acho que o que pressiona a demanda e acaba pressionando a inflação são os gastos do governo, né? E os gastos do governo, de certa forma, já estão dados pela regra do arcabouço fiscal. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas já está um pouco dado pela regra do arcabouço, que vai sim depender da arrecadação, né? Mas acho que é um pouco para lá, um pouco para cá. Então, pode mexer um pouco, mas, enfim, eu acho que a sinalização que a gente tem, né, de como que vão crescer os gastos do ano que vem, já está mais ou menos dada, né? A gente estima que esses gastos devam crescer aí perto dos 2,5% em termos reais, né? E isso é uma coisa que a gente já vê como mais ou menos dada. Acho que não faria muita diferença para a nossa projeção. Desancora a expectativa em relação ao fiscal, né? Essa possibilidade, inclusive, né, de aumentar estes gastos ou de não chegar realmente a cumprir esse déficit conforme está previsto no arcabouço? Hoje a gente prevê, a gente no C6, a gente está prevendo um déficit para o ano que vem, então a gente está questionando um pouco aí essa possibilidade do governo de fechar as contas num patamar neutro. Tem várias medidas que a gente tem muita incerteza, tá, Paulo, em relação ao poder arrecadatório dela. E o que parece que a gente tem visto até agora é que algumas medidas que já foram implementadas estão vindo um pouco aquém do que estava sendo esperado. Mas existe, eu acho, uma incerteza grande em relação ao quanto que pode ser arrecadado no ano que vem. Hoje, a maneira que a gente vê é que a gente acha que a gente vai ter um déficit no ano que vem, sim, e é o que as principais instituições estão prevendo, né? Se você olha o Boletim Focus,
a mediana lá das instituições estão prevendo um déficit para o ano que vem, e é por isso que o Roberto Campos vem falando, né, de desancoragem gêmea, né? Ele fala da desancoragem da inflação, que a gente está com projeções de inflação para 2024, 2025 um pouco acima ali da meta, né? E também da parte fiscal, que o governo está falando que vai chegar num déficit zero, e as pessoas estão prevendo que ainda vai ser um déficit, um resultado negativo. E essa desancoragem gêmea, Cláudia, na sua visão, isso deve influenciar aí a trajetória, inclusive, do afrouxamento monetário? Olha, uma coisa que o Banco Central está sempre de olho, né, justamente por essa questão que você falou, a questão das expectativas de inflação são importantes, né, porque elas justamente ancoram a projeção de inflação. A gente já teve uma ancoragem parcial, mas ela ainda não está na meta, né? Inclusive, existe um questionamento por que isso não reancorou, né? Antes se falava na possibilidade de mudança de meta, o governo confirmou que a meta vai ser em 3%, ela reancorou um pouco, mas não foi até os 3%. Inclusive, um dos motivos da não reancoragem completa pode ser em função do fiscal, né? Da gente estar vendo um governo gastando mais, estimulando mais a economia e, consequentemente, fica mais difícil de você trazer a inflação para a meta. Uma outra possibilidade seria um questionamento em relação à credibilidade do Banco Central. Isso também é uma possibilidade, mas a gente não sabe, né, o que está por trás ali desses números dos agentes econômicos, das instituições que estão prevendo, né?